Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Aqui, ao tratarmos da fé, que é a força, a energia comprometedora com aquele que foi o primeiro a crer e a assumir a sua missão em favor dos pobres, dos injustiçados, dos oprimidos, dos desumanizados, dos cruelmente atingidos pela brutalidade do sistema fragilizador, enfraquecedor e genocida dos pobres. É também lugar de confraternização. Por isso, aceitem o chimarrão, símbolo da fraternidade, da solidariedade das pessoas que se juntam para compartilhar carinho e as convicções sobre o que creem. Pois bem, é preciso levantar, não precisa dizer nem corajosamente, mas de forma honesta, a crítica que analisa essa situação da casta que emerge das igrejas, bem no plural mesmo, das igrejas. Por séculos se falou no Brasil na igreja. De algumas décadas para cá é preciso afirmar igrejas. Igrejas que são fábricas de fariseus. Fariseus atuais. Fariseus conectados tecnologicamente. Fariseus qualificados do ponto de vista coach para falar e seduzir as pessoas. Mas fariseus fanáticos, envenenadores, porque esse é o seu propósito. E nesse envenenamento, o seu principal produto, que carrega as substâncias acres e venenosas, é o fake news. Que, sem dúvida, é mortal para a fé e inimigo da vida humana, principalmente dos pobres e diferentes. Então eu listo algumas características dos fariseus industrializados pelas e nas igrejas. Primeira, são hipócritas em pleno exercício do cinismo. Abusam do direito de serem cínicos. E o que é hipocrisia? A palavra vem do grego, adotada pelo próprio Jesus na crítica profética contra os fariseus. E a mesma que usamos agora na crítica aos fariseus modernos, atuais, ligados tecnologicamente. A palavra originária é hipocreses. E hipocreses significa ator. E o ator não é o ator como a tradição da cultura grega ensinou, vivenciou por séculos em Atenas, dos atores que são profissionais, são treinados, são ensaiados, que sabem, decoram os textos
e o significado de cada palavra. O Hipocreses não é ator, não ensaiou, não entende dos autores da peça e se levanta lá do auditório para dizer qualquer coisa que lhe venha à mente, para desqualificar o trabalho dos verdadeiros atores. Estes são os hipocreses. Os fariseus, tanto os antigos, que atacaram ferozmente o movimento de massas que saiu da Palestina, cresceu na Palestina, se enraizou na Palestina do primeiro século e se espalhou pelo mundo como uma agregação dos pobres e oprimidos. Eles arranjam e rearranjam a religião, as leis, a moralidade para atender os seus interesses e os daqueles que os patrocinam, que os pagam. No caso, passado e presente. Os fariseus atuais se dizem cristãos. Batem no peito dizendo que são cristãos e cristãs. Louvam ao Cristo deles e delas. Fazem alaridos a partir de um Cristo que não é outra coisa senão uma fantasmagoria que habita corações privados e intoxicados. E o Cristo, assim, habitante de corações vazios, intoxicados, envenenados, fanatizados, é um Cristo sem história, sem geografia, aculturado e sem lado. É um Cristo que não nasceu na Palestina, que não nasceu da camponesa Maria de Nazaré, não nasceu do carpinteiro José, não é a encarnação do Verbo, mas é um Cristo espiritual que eles inventaram para adaptá-lo, para aculturá-lo, para, enfim, harmonizá-lo com aquilo que é o interesse conjuntural ou até estrutural. É um Cristo de utilidade múltipla, menos com aquele Cristo original, com aquele Jesus nascido em Nazaré. A Bíblia que os fariseus atuais, fabricados pelas igrejas, leem, é interpretada como palavra de Deus. Deus aqui com D de Deus minúsculo. Mas o Deus de quem ela é palavra é projeção fantasiosa e neurótica de necessidades, carências, distúrbios pessoais e sociais, sem nenhuma vinculação com o Deus Yahvé dos pobres, conforme diz o profeta Isaías, principalmente. Mas quando estes fariseus fabricados nas igrejas, os louvores das igrejas, sob os gospels das igrejas, sob as diretrizes manipuladoras de seus pastores, pastoras, bispos, cardeais, quando estes fariseus são questionados a respeito de suas contradições e incoerências pela própria Bíblia, alegam que não creem em interpretações humanas. Então desqualificam a exegese, desqualificam a hermenêutica,
desqualificam o estudo linguístico dos textos originários, desqualificam o estudo das culturas originárias, para entender as antropologias das pessoas que compuseram as comunidades que produziram o texto sagrado. Desqualificam tudo, dizendo que isso é coisa de homens, coisas humanas, como se eles não mais fossem humanos, mas flutuantes sobre os humanos e arrogantes, achando que são perfeitos. Seus cultos são de falsos louvores, de mentirosas pregações, do que chamam de palavra. Eles não chamam de Bíblia, chamam de palavra, sem nenhuma relação com a pátria e com o povo, do qual fazem parte. Pois a grande maioria dos fariseus é composta de trabalhadores e trabalhadoras. Se são jovens que ainda não ocupam funções como classe trabalhadora, se dirigem para lá e são originários de trabalhadores e trabalhadoras, mas eles não têm nenhum compromisso com esse povo, nenhuma relação patriótica com esse país. Suas igrejas são indústrias de alienação, perversão do evangelho, assassinato da fé, porta de entrada para o fascismo. Por isso que, nesse período lamentável, triste, sombrio, negacionista que nós vivemos desde 2016 com o golpe, e crescentemente chegamos nesta coisa terrível que foi o desgoverno Jair Bolsonaro, o que se viu foram ditos cristãos e cristãs, ou adequadamente, fariseus atuais, aplaudindo como se Jair Messias Bolsonaro realmente fosse um Deus, fosse um Messias a ser aplaudido, reverenciado, idolatrado, carregado em andor pelo fanatismo. Graças a tudo o que demonstrei aqui, agora nessa edição do Fé e Luta, se chegou ao fascismo. E nada mais incoerente com o Jesus de Nazaré que eles não seguem, nada mais incoerente com os 4 evangelhos que eles não leem, nada mais contraditório, vergonhosamente contraditório com o projeto do reino que Jesus implantou, encarnou e radicalizou, do que ser adepto do fascismo. Talvez nem saibam bem o que é isso, mas são fascistas. Talvez não entendam bem a história desse movimento que produziu tragédias na Europa e no mundo, mas são fascistas. A saída para essa situação de fariseus que se entrecruzam nos grupos, com seus vídeos ainda fazendo acusações, produzindo fake news, distorcendo autoridades da República, distorcendo a Constituição Federal, atacando os poderes públicos. A saída para esse problema gravíssimo, com esta casta do inferno, será o fechamento dessas igrejas. Ninguém as fechará sob o poder das armas. Ninguém as fechará sob a investigação judicial. Mas elas fecharão por incoerência, por desgaste, porque muitas das pessoas que se inundam com esse líquido acre do fanatismo serão destruídas e abrirão os seus olhos, e elas mesmas se afastarão dessas igrejas.
Essas igrejas que precisam ser investigadas e as suas caixas pretas abertas, escancaradas e tornadas públicas. E seus donos e donas, porque há mulheres donas de igrejas, e muitos dos seus membros, como eu disse antes, integrantes da classe trabalhadora, no entanto, capturados, alienados, envenenados, despolitizados, apatriotados, enganados, iludidos. Muitos deles serão libertos, serão emancipados desta captura, sem deixarem agora de seguir o Jesus legítimo. Pelo contrário, muitos deles, muitas delas, desses fariseus, se converterão ao Jesus de Nazaré. E descongestionados da captura por esse bando de ladrões que fazem o mercado religioso crescer, tanto que tem o apoio da própria Globo. Aqui mesmo em Goiás, a TV Anhanguera apoia esses sertanojos do mercado religioso, produzindo letras absolutamente assentadas em suas emoções, em suas percepções empobrecidas e subjetivas, sem nenhuma relação com o Jesus libertador, com o Jesus revolucionário, com o Jesus da oficina de Nazaré, com o Jesus das campinas da Galileia e da Palestina, com Jesus do pastoreio de ovelhas, enquanto ganhava o pão na condição de jovem trabalhador, do Jesus dos pescadores do lago da Galileia, que trouxe pescadores, trabalhadores para o seu projeto, não para humilhá-los, não para narcotizá-los, não para encher suas mentes e espíritos do ópio religioso, mas para engajá-los no projeto do reino que ele trazia. Esse é o papel da fé: engajar trabalhadores e trabalhadoras, não em igrejas, antes de mais nada, mas no projeto libertador do reino, que é humanizador, que é emancipador, que é coletivizador das pessoas, que não se sobrepõem umas às outras para se tornarem juízas que julgam e condenam os outros sem aprenderem a ser solidárias, fraternas, companheiras que partilham o pão e lutam pelo pão para todos e para todas. É dessa fé que o povo precisa, e não dos venenos tóxicos fake news, abraços proféticos e revolucionários. E até daqui a pouco, com a reflexão do Evangelho, trazendo conteúdo para aqueles e aquelas que realmente querem se engajar no projeto aqui e agora do Reino de Jesus. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa.
Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.